tudo bem com vocês? E aí, como é que estão em casa? Eu estou morrendo de saudades. Cada dia que passa a saudade aumenta mais. Então hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de matemática. Vamos para mais uma aula de matemática. Eu já estou aqui com todo o meu material, tá bom? Que eu vou precisar, ó, para a gente fazer as nossas somas, para facilitar nas nossas subtrações, nas nossas adições, para que a gente possa entender melhor. E vocês, já estão com o material de vocês em mãos? Pegue o seu material de estudo, seu livro de matemática, para a gente poder corrigir juntos as atividades que foi para casa, tá certo? E aprender um conteúdo novo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sequências, vamos fazer leitura e interpretação de gráficos e fazer as correções para que a gente possa exercitar ainda mais as atividades, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês peguem aí, vou voltar aqui mais uma vez, ó. Nós vamos utilizar o seu livro de matemática nas páginas 74 a 83 e também as páginas 237 e 238 do seu livro Plus, tá certo? Vamos lá. A primeira questão, na página 74, diz o seguinte: hoje um carteiro deve entregar 37 cartas. Se ele já entregou 14, quantas cartas faltam para ele entregar? Olha só, eu vou utilizar aqui o meu material dourado para fazer esta subtração. Lembrem-se das informações que a questão traz. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 37. O número 37 eu posso estar representando ele com 3 barras, que representam as dezenas, mais 7 cubinhos, que representam as unidades. Não esqueçam, tá bom? Então, aqui, ele tinha de entregar 37. Durante esse dia, ele já entregou quantas? 14 cartas. Então, eu vou pegar mais uma barrinha, que representa o número 10, e 4 cubinhos, que representam unidades, são 4. Então, 10 mais 4 forma o número 14. Aí na sua casa você pode colocar o seu material em cima da mesa e fazer essa soma, tá bom? Ou utilizar o QVL, que a tia ensinou para vocês como é que faz, utilizar o ábaco, utilizar aí seus lápis de cor, se você tiver bastante. Lembram também, ó, dos nossos amarradinhos que representam as dezenas? Então, todo esse material você pode estar utilizando para facilitar aí na hora de você fazer o seu cálculo. Na aula passada, a tia ensinou para vocês como a gente pode fazer o cálculo por decomposição, lembram? Vamos lá, decompor o número, você pode fazer esse cálculo, decompondo o número. Aqui, na primeira diz quantos ele deve entregar? 37, ó. 30 mais 7, que equivale a 37. E quantos ele já entregou? 14. 10 mais 4, que forma 14. Então, ele falta entregar ainda, ó, vamos fazer a nossa soma, nossa subtraçãozinha, começando pela casa das unidades, tá? 7 menos 4, que dá 3, e 30 menos 10, que dá 20. Então, a gente pode entender que ele entregou já, né, 14, então ele falta entregar 23. Estão entendendo? Se não estiverem entendendo, volta um pouquinho o vídeo. Lembrem-se de como a tia fez e mostrou para vocês como é que é feito o cálculo pela decomposição, ó. Aqui está o exemplo como está aí no livro de vocês para vocês completarem, tá certo? Na outra questão diz: na aula de educação física, Antônio e Pedro deram uma volta na pista caminhando bem depressa, sem correr. Antônio deu uma volta em 58 segundos e Pedro deu a volta em 47 segundos. A pergunta é: qual foi a diferença de tempo entre os dois? Qual foi essa diferença? Então, você vai utilizar mais uma vez o seu material dourado ou os seus amarradinhos, o material que você tiver em casa, e vai fazer. Aí a gente vai utilizar esse cálculo aqui, que é o cálculo pelo algarismo usual, que é aquele cálculozinho que a gente faz a nossa soma, ó, bem do jeito que a gente já aprendeu. Lembrando que começamos a nossa subtração pela casa das unidades. Então, você coloca um número embaixo do outro e vai fazer a sua subtração. 8 menos 7, que dá 11, e 5 menos 4, que dá 1, e 5 menos 4, que também dá 1. Então, ó, Antônio
correu em 58 segundos, Pedro, 47, e a diferença de tempo entre um e o outro foi apenas de 11 segundos, que é o que você vai responder. A diferença de tempo entre os dois foi de 11 segundos. Vamos lá. O quadro abaixo mostra a quantidade de pontos que cada criança obteve no jogo de argolas, no qual o vencedor é aquele com a maior pontuação. Amores, aqui a tia fez um quadro semelhante ao que tem no livro de vocês, tá bom? Algumas imagens que a tia colocou aqui no slide, você vai acompanhar de acordo com a que tem no seu livro, tá bom? É bem parecido, só muda algumas coisas, mas as informações são as mesmas. Aí diz assim, ó, aqui nós temos o nome das pessoas que competiram lá, o joguinho de argola. Tem o César, a Juliana e a Marina. E do lado tem a quantidade de pontos que cada um fez. Então, aqui vocês observam todas as informações que a questão está lhe dando. Dentro do quadro você vai ter o nome de cada competidor e a quantidade de pontos que cada um fez. Aí a pergunta diz assim, quem foi que ganhou o jogo? Se eu voltar aqui, eu vou ver quem fez mais pontos dos três concorrentes. Quem? Marina, muito bem. Então você vai lá responder que a Marina fez 38 pontos, então ela conseguiu ser a vencedora com mais pontos. Quantos pontos o vencedor fez a mais que o segundo colocado? Como é que eu vou resolver isso, tia? Vamos lá. A Marina, que foi a vencedora, ela fez quantos pontos? 38. Então eu vou separar lá o meu material, né? Vou usar hoje aqui os meus amarradinhos. Cada um deles tem 10, então eu vou pegar aqui, ó, 10, 20, 30 e vou utilizar 8 lápis de cor para representar as unidades. Então eu já sei que a Marina ela fez 38. Quem foi o segundo colocado aqui dos dois? O César ou a Juliana? O César, né? Então o César fez 12. Aí eu vou pegar meu outro material aqui que representa o número 12 e vou fazer a minha subtração. 38 menos 12, que dá quanto, meus amores? Falem aí rapidinho para mim. 26 pontos. Então, a gente pode entender que a vencedora fez 26 pontos a mais que o segundo colocado. Aí aqui eu tenho os exemplos de cálculo que a gente pode estar resolvendo essa questão. Eu posso colocar aqui, ó, 38 menos 10, como eu fiz no primeiro exemplo. E também eu posso ver aqui, ó, os 28 menos 2, ó. Pego o resultado, menos 2, que dá igual a 26, certo? Então, vamos lá. Quantos pontos a mais o último colocado deveria ter feito para ser o vencedor? Para que ele alcançasse aqui a marca dos 38 pontos, né? Ele tinha que ter feito 28 pontos a mais. Aí aqui também eu fiz um exemplo de como você pode fazer o cálculo para chegar a essa conclusão. Eu coloquei aqui o número 38, que foi a quantidade que ela fez, menos o número que o terceiro colocado fez. Então, eu cheguei a uma quantidade de 27. E em seguida, eu acrescentei mais um ponto. Então, 27 mais 1, que é os 28 pontos em que ela deveria ter feito para alcançar a marca do vencedor. Próxima questão diz, Cláudio e Renato têm juntos 70 bolinhas de gude. Vejam só, os dois juntos, eles somaram. Cada um tinha um tanto de bolinhas e juntaram e chegaram a 70 bolinhas. Cláudio tem 20 bolinhas, então quantas bolinhas o Renato vai ter? Muito fácil, né? Se o Renato tinha 70, lembre-se que nessas questões elas estão aparecendo dezenas exatas. Com as dezenas exatas eu posso usar os amarradinhos para fazer as minhas subtrações. Cada amarradinho contém quantos mesmo? Isso, 10 unidades. Então, aí eu pego 7 amarradinhos, que equivale a 70, e já vou dizendo que o Cláudio tinha 20. Então, eu vou separar 20 e vou ver quantas restaram, que foram o quê? 50 bolinhas. Na letra B, quantas bolinhas Cláudio tem a menos que Renato? Então, se o Cláudio, o Renato tem essas 50 bolinhas, quantas a menos o Renato vai ter? Vamos lá? Separei as 5 dezenas. Aí eu vou tirar quantos, meus amores? A quantidade que o Renato tem, né?
Então, a gente vai chegar à conclusão que o Cláudio tem 30 bolinhas a mais que Renato. Estão gostando de fazer as nossas subtrações utilizando o material? Gente, fica bem mais fácil. Mas, meus amores, se vocês não tiverem o material, não tem problema. A tia já ensinou a vocês o cálculo por decomposição, que também é muito fácil, e também o algarismo usual, tá certo? Aí, você vai descobrir o resultado utilizando a estratégia do cálculo mental. Não vale utilizar nenhum material para fazer esse cálculo. É muito fácil também, tá bom? Aí tem as opções, na letra A, 59 mais 35. Você vai somar e vai chegar a 94. Depois, 86 mais 9, que a soma chega a 195. 89 mais 13, que é igual a 102. Essa questão aqui eu acredito que vocês já tenham feito. Então, vocês vão só conferir com a tia se vocês de fato acertaram, tá bom? Se não tiver acertado, tenta mais uma vez, corrige, coloca a resposta correta, tá certo? E depois vai tentar fazer o cálculo novamente. Aqui diz assim: como você faria para descobrir mentalmente o resultado da subtração e que Jonas está pensando? Como é que você vai fazer isso mentalmente, sem utilizar o material? Eu coloquei aqui. Vejam uma estratégia que ele utilizou. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aí ele estava pensando 56 menos 15. Ele vai aqui, ó. Primeiro, ele vai decompor aqui o número, tá certo? 56 menos 6 vai chegar no número 50. Aí depois ele vai tirar mais 9 e vai chegar no número 41. Aí aqui do lado, ó, ele somou 6 mais 3 até chegar aqui o número 9. Foi muito fácil, ele tentou fazer essa subtraçãozinha aí, chegou no resultado de 41. Você também pode utilizar essa estratégia, tá certo? Essa é a continuação da segunda questão, que são respostas pessoais, e a terceira questão também você vai responder do jeitinho que você entender, tá certo? São respostas pessoais, a segunda e a terceira questão. Na quarta questão, veja como Carlos e Raul calcularam mentalmente de maneiras diferentes o resultado de 17 menos 8. Aí você vai completar as sentenças para ver como é que ficou, o que foi feito o cálculo que eles fizeram. O Carlos, ele colocou assim: 17 menos 7, que é igual a 10. Aí depois eu tirei 7 e falta 1 para completar 8. Que seria 10 menos 1 igual a 9. Beleza? Você vai só completar aqui as sequências, fazendo aqui as subtrações, ó, e colocando todas as informações que estão pedindo aí na questão. Já o Rui, ele utilizou assim, ó, 17 menos 10, que é igual a 7. Aí ele diz: eu tirei 2 a mais que 8, então preciso colocar mais 2. Não deixem de completar a sequência, que aí, ó, a soma dele vai ficar assim: 7 mais 2 igual a 9. Você resolveria de maneira diferente? E você, como faria? Pensa aí como é que você poderia resolver essa questão. Na quinta, você vai ver aqui, ó. Veja como o Roberto calculou mentalmente o resultado de 25 menos 9. Meus amores, será que a forma que ele fez esse cálculo está correto? Observem direitinho. O cálculo é 25 menos 9. Olha aí o que foi que ele disse que fez. Subtraí 10 de 25 e obtive 15. Ou, ele fez errado, né? Porque ele tinha que subtrair 9 de 25. Então, vamos lá. Na sexta questão, você vai também só conferir, tá? A tia quer que vocês confiram aí os resultados das subtrações que está aparecendo aí no vídeo. Se você, de fato, acertou. Se não acertou, corrige, coloca a respostazinha correta e depois tenta fazer novamente, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês e as questões a seguir, elas são das páginas do Plus, aquelas páginas que ficam no final do livro.
Aí na questão 13 diz: Cristina comprou 25 pacotes de ração para os cães comerem durante um mês. Eles comeram apenas 14 pacotes. Quantos pacotes de ração sobraram? Aí aqui pede que você utilize estratégias de cálculos da subtração diferentes. Primeiro nós vamos fazer o cálculo por decomposição. Nessa parte você pode utilizar o material dourado ou os amarradinhos para fazer os seus cálculos, tá certo? Então você vai decompor o número 25 e depois decompor o número 14. Vamos lá ver como é que ficou aí? Nós temos o resultado aqui, ó, de 11. 5 menos 4, que dá 1, e 20 menos 10, que dá 10. Juntando, nós temos uma dezena e uma unidade, beleza? Usando o algarismo usual, nós vamos colocar cada número na sua casinha, unidade na casa das unidades, dezena na casinha das dezenas e vamos fazer a nossa subtração, que é 5 menos 4, que dá 1, e 2 menos 1, que dá 1. Também chegamos ao número 11, que é a nossa resposta. Na questão 14, diz assim: as crianças do segundo ano vão confeccionar 36 lembretes sobre a importância da adoção de animais. Já foram confeccionados 22. Quantos lembretes faltam ser confeccionados? As informações que a questão nos dá é os números 36, que são os que eles precisam confeccionar, e o 22, que são a quantidade que eles já confeccionaram, certo? Então vamos lá. Fazendo o cálculo por decomposição, a gente vai ter essa parte aqui, ó, 30 mais 6, que é a quantidade que eles precisam fazer, e 20 mais 2, que é a quantidade que eles já fizeram. E aí a gente vai ter esse resultado, que é o quê? 14. Entenderam aí como é fácil fazer com a decomposição? A próxima diz assim: a lanchonete Delícias com Saúde, preocupada com a preservação do meio ambiente, passou a servir os sucos utilizando canudos de papel. Foram comprados 4 pacotes de canudos amarelos e 5 de canudos vermelhos. Cada pacote contém o quê? 10 canudos. Complete os itens a seguir sobre a compra de canudos. Vamos usar os nossos amarradinhos, que diz o quê? São 4 pacotes amarelos, 4 que contendo 10, e 5 pacotes de canudos vermelhos, cada uma com 10 unidades. Foram compradas 5 dezenas de canudos amarelos e 5 dezenas de canudos vermelhos. Quantos canudos foram comprados ao todo? Porque a gente vai o quê? Juntar. E para saber quantos canudos foram comprados ao todo. Então eu vou juntar os meus amarradinhos, tá bom? Cada um com as 10 unidades, para mim obter as 5 dezenas. Quantos amarradinhos eu vou precisar? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, 5 amarradinhos que representam as 5 dezenas. E depois disso, meus amores, eu vou juntar os meus amarradinhos para saber quantos eles compraram ao todo. Então, nós vamos fazer o quê, ó? 40 mais 50, que a gente chega o quê? A 90, o nosso resultado, tá certo? E os canudos vermelhos, quantos foram comprados a mais que os amarelos? Para a gente descobrir isso, eu vou pegar aqui a quantidade de canudos vermelhos que foram comprados, que a gente já sabe que são o quê? 5 dezenas, e vou retirar quantos foram comprados os amarelos, tá bom? E o nosso cálculo sistêmico fica assim, ó, 50 menos 40, então a gente pode obter o resultado de 10 canudos a mais, né, foram comprados vermelhos que amarelos. Aqui agora a gente vai iniciar um conteúdo chamado sequência. Aí a gente vai estar vendo a representação dos números em sequência, para que a gente possa dar continuidade a um número ou a qualquer quantidade, a gente vai usar essas sequências, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui quantos lápis de cor? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lápis de cor. Para mim fazer a sequência até o número 15, eu vou estar precisando de quantos lápis a mais? Mais 10. Então, para minha sequência ter continuidade, eu vou apenas juntar
Então, vamos às perguntas. Foram compradas 4 dezenas de canudos amarelos e 5 dezenas de canudos vermelhos. Quantos canudos foram comprados ao todo? Então, meus amores, vocês podem utilizar os amarradinhos de vocês e eu vou precisar de quantos desses para representar as 4 dezenas? Isso mesmo. 4 amarradinhos representam as 4 dezenas. Então, eu vou fazer a soma. Ele quer saber quantos foram comprados ao todo. Então, eu vou juntar as 4 dezenas mais as 5 dezenas e vou obter o resultado de 90. São dezenas exatas, vocês lembram? Então, vamos lá. 40 mais 50 igual a 90. E aí, vamos ver aqui. Quantos canudos vermelhos foram comprados a mais que amarelos? Quantos canudos vermelhos eu tinha? Eu tinha 5 dezenas, ou seja, vou utilizar aqui, ó, 5 amarradinhos e vou fazer a seguinte soma. 50, que é a quantidade que eu tinha de vermelhos, menos 40, que é a quantidade de amarelos, e vou obter o resultado de 10 canudos a mais. Agora a gente vai começar o assunto falando sobre sequências. Como assim sequência? A gente entende que a sequência é dar continuidade a algum conteúdo, alguma sequência numérica. Aqui eu tenho os meus lápis, como eu mostrei para vocês, e aí no livro de vocês tem aí as barrinhas, ó, os cubinhos, e embaixo os números que você vai completar com a sequência. Então, se eu tenho aqui apenas 4 lápis de cor e eu preciso chegar ao número 10 de lápis de cor, eu vou dar sequência o quê? Juntando. Então, eu vou precisar de mais 6 lápis para que a minha sequência seja completa e chegue até o número 10. Muito fácil, né, meus amores? Então, sequência, né, você vai juntar até chegar à quantidade exata que a questão pede. E agora, a gente vai ver aqui como fazer a leitura e interpretação de gráficos. Os gráficos, meus amores, eles servem para nos auxiliar em alguma dúvida, para fazer uma enquete, para fazer alguma pesquisa. Os gráficos, eles nos ajudam numericamente também dessa maneira. Aqui, esse gráfico é o mesmo que tem aí no livro de vocês, fala sobre o passatempo preferido das crianças. E aqui ao lado eu tenho, ó, a nossa legenda. No gráfico sempre tem que ter a legenda para que a gente possa saber o que o gráfico, a informação que o gráfico está nos dando. Nesse caso aqui, ó, esses são os jogos preferidos. Os que estão pintados da cor rosa são os que gostam de passar o tempo jogando videogame. Aí tem a verde, né, que é andar de bicicleta, tem o laranja, que é ler, e tem o azul, que é o jogar bola. Depois que você identificou a legenda, você vai voltar lá para o seu gráfico e vai ver que aqui do lado tem a sequência numérica, a sequência que indica a quantidade de crianças que votaram para que esse gráfico fosse feito, tá bom? Aí você vai ver aí, ó, as perguntas. Nesse gráfico podemos observar que cada quadradinho que compõe as colunas corresponde ao voto das crianças, como eu informei para vocês, ó. Cada quadradinho desses representa o voto. Quantas crianças votaram para aquele passatempo? Quantas crianças, então, no total a gente pode ver aqui, ó, que corresponde a quantas? A 10 crianças, ou seja, 10 votos. Se vocês observarem aqui, meus amores, o gráfico, ele está indo, ó, numa sequência exata de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, cada quadradinho desse equivale a 10 votos, beleza? Respondida a nossa primeira. Na outra diz, qual passatempo teve maior preferência? Como é que você fez para saber? Eu vou olhar aqui, ó, a legenda com o nome dos passatempos, beleza? As cores correspondentes. E aí ele pergunta qual foi o passatempo que teve mais votos. Foi esse aqui, ó, que atingiu o maior número, que foi 80. Então, esse passatempo representa, você vai olhar a cor para saber qual é que ele está falando, que é o que? O jogar videogame. Então, a gente vai responder que jogar videogame foi que teve mais votos. Quantos votos lá tinha? 80 votos, né? Há passatempos que tiveram a mesma quantidade de votos? Em caso positivo, escreva quais. Você vai observar aí no seu livro.
Tem algum passatempo que conseguiu a mesma quantidade de votos? Quais são, se conseguiram? Então, a gente pode dizer que sim. Ler e jogar bola ficaram com a mesma quantidade de votos. E qual será a diferença de votos entre o passatempo andar de bicicleta e o passatempo jogar bola? Tia, como é que eu vou saber responder? Você vai voltar no seu gráfico e vai observar a quantidade de votos que fez o andar de bicicleta e a quantidade de votos que fez o jogar bola. Qual foi a diferença de votos entre eles dois? Conseguiram? Muito bem, acertou quem disse 30 votos. Na letra E diz, quantos votos a mais o passatempo jogar videogame teve em relação ao passatempo ler? Lembram que eu falei para vocês, a estratégia você pode fazer a sua subtração usando o algarismo usual. Pegue a quantidade de votos que cada um teve e faça a sua subtração para que você obtenha um resultado de 60 votos. Logo depois, diz assim, seu passatempo preferido apareceu nesse gráfico? Será que um desses passatempos que tem lá é o seu favorito? Ali apareceu o meu. Eu gosto de ler. E você? Qual o seu passatempo preferido? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi muito bacana estar com vocês mais uma vez. Não deixem de ir à nossa plataforma, fazer as atividades direitinho, que na próxima aula a Tiane volta cheia de novidades, tá bom? Um forte abraço!